Mostra que você é galo doido de verdade, curte, compartilha e vem com a gente nessa jornada gloriosa. Aquela mensagem inesperada explodiu nas redes, atravessou fronteiras e penetrou na alma do torcedor mineiro. Mensagem do fenômeno. Ronaldo Gaúcho, ídolo incontestável e símbolo maior do futebol, decidiu interromper silêncio para mandar uma recado ao Galo. E o que era para ser apenas mais um post, transformou-se num marco emocional para a torcida. A seguir, você vai entender por que essas poucas palavras ganharam força titânica e como o time do técnico Cuca enche de orgulho a massa e o estado de Minas Gerais. Vamos juntos? O recado veio embalado em reverência. Ronaldo lembrou da história de grandes jornadas do Atlético, das glórias do Mineiro, nas vitórias épicas e no espírito guerreiro que percorre as veias alvinegras. Coube ao fenômeno pontuar que vê no Galo o mesmo brio que o consagrou nos dias de glória, e o convite era claro: continuem firmes, massa. A empatia imediata foi geral, grupos de WhatsApp repercutiram, portais esportivos destacaram, e o sentimento de pertencimento tomou conta de cada canto de Minas. Não se tratou apenas de palavras, foi o atestado de que, mesmo longe dos campos, um dos maiores da história continua conectado ao coração atleticano. A chantagem emocional veio: a crença de vocês me emociona. E o que ninguém contava era que a resposta viesse via internet, mas foi. Jogadores, comissão técnica, a diretoria e, claro, a torcida, uniram-se em resposta silenciosa, mas eloquente. O Galo sustenta hoje uma campanha que respalda o momento. Exatamente hoje, 2 de julho de 2025, o Atlético Mineiro ocupa a 7ª posição no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos em 12 jogos, 5 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas, com saldo de gols de mais 3. Esse desempenho lhe garante vaga provisória na Copa Sul-Americana de 2026. Nada mal para um time que faz do Mineirão sua fortaleza. O título do Campeonato Mineiro, conquistado em março, relembra o brilho local, já apontado como a 50ª taça estadual do clube. O técnico Cuca, figura central desse enredo, aparece como maestro que costura essa trama. Seu estilo pragmático, aliados às características táticas que o fizeram famoso, permitem um futebol eficiente. O equilíbrio entre consistência defensiva e explosões ofensivas tem mantido o Galo no bloco dos principais posicionados. A atuação de Hulk no Mineiro, artilheiro com 7 gols, foi o primeiro sinal, mostrou que o grupo tinha combustível para grandes voos. Desde o início do Brasileiro, o Galo alterna bons momentos. Ganhou fora do Mineirão, empatou jogos difíceis contra rivais de peso e, nos mineiros clássicos, manteve-se firme. A postura competitiva de Cuca tem sido elogiada. Ele retornou ao Atlético com compromisso, reconstruir a identidade do time como protagonista nacional. A mensagem de Ronaldo chega como reforço simbólico a esse processo, e provoca reflexões imediatas: é hora de corresponder à confiança. A massa, por sua vez, está em sentimento de renovação. A campanha avassaladora no Mineirão e o título estadual reacenderam a esperança de um Galo protagonista. No Brasileiro, cada ponto conquistado é festejado com paixão, mas ainda há um vazio a ser preenchido: garantir vaga direta à Libertadores. A torcida entende que isso será possível, mas reconhece que o caminho exige trabalho e apoio incondicional, como o que veio do ídolo. Dentro do elenco, o recado de Ronaldo provocou uma reação silenciosa, porém tangível. Jogadores comentam que a repercussão deu um combustível interno: a gente sentiu a energia. Saber que alguém como ele torce pela gente dá força. A comissão técnica reforça: Cuca já trabalha consciente que, além do campo, estamos inspirando história, e isso exige postura. A mistura de emoção com pragmatismo tem sido diferencial. No meio do Brasileirão, o Atlético já soma confrontos destacados, venceu o Botafogo por 1-0 e empatou com o Fluminense, mostrando capacidade de segurar rivais de peso. Perdeu poucos jogos, todos por margem mínima, o que mostra controle emocional e robustez tática. O elenco responde mesmo sob pressão. E o recado de Ronaldo funcionou como catalisador emocional. Do outro lado, a imprensa já mira o impacto dessa mensagem na vida real. As análises falam em efeito fenômeno como algo mais emocional do que prático, mas com poder simbólico.
O marketing do clube já planeja integrar essa narrativa em ações de engajamento da torcida, e o Galo dá sinais de que aprendeu a usar sua história ao seu favor. Lá no Mineirão, no próximo jogo contra o Bahia, dia 12 de julho, a expectativa é de estádio cheio, com gritos de Ronaldo, Gucho e faixas que reproduzam a frase do recado. Vai muito além do futebol, será uma celebração coletiva do afeto, da identificação entre ídolo e time. Esse vínculo emocional tem reflexo nos bastidores, patrocínios e contratos são afetados por narrativa vencedora e histórias fortes. O imã da imagem de Ronaldo, mesmo fora dos gramados, potencializa visibilidade e atração. Para Cuca, isso representa responsabilidade, manter o foco, canalizar a comoção em campo, e usar bem a energia Gucho para construir vitórias. É uma trama que envolve passado, presente e futuro. O passado glorioso de Ronaldo, campeão mundial, artilheiro, figura nacional, se mistura com o presente tenso de um elenco que busca afinar um estilo sob pressão. O futuro aponta para a consequência direta dessa sinergia. Se a mensagem emociona, uma vitória pode ser o caldo que faltava para um salto. O título do Mineiro trouxe alívio, mas o brasileiro exige mais. Cuca terá de administrar desgaste físico e ansiedade, enquanto explora a onda emocional gerada pela torcida e pelo recado. Sua voz tem de ecoar firme. A relação craque-time-torcida ganhou nova camada, o ídolo abraça o projeto, e isso pesa, para o bem ou para o mal. A equação agora inclui variáveis de peso, classificação, calendário, pregão emocional. Há jogos importantes na Copa do Brasil e na Sul-Americana para completar. Mas a narrativa de um ídolo que retorna como voz de motivação dá força ao discurso de resiliência. A massa acredita. O recado bateu fundo. O título já foi, as glórias estão no passado, mas o agora é construído com arduidade. O recado de Ronaldo é esse alento, a lembrança de que grandes conquistas se fazem com alma. E a massa, que nunca esquece suas origens, se reveste de esperança e exige resultados. O Galo tem energia, tem direção, tem história, e, agora, tem um ídolo ao lado, mesmo que distante. O que vem pela frente? Uma saga intensa, repleta de expectativa. O recado ecoou no vestiário, no gramado, na arquibancada. Cabe ao Cuca extrair desse momento o equilíbrio entre emoção e objetividade, entre paixão e estratégia. Se conseguir, a mensagem vai se traduzir em gols, pontos, classificação e talvez algo ainda maior. Se havia dúvidas sobre a capacidade do Atlético de transcender o campo e alcançar o emocional coletivo, o recado de Ronaldo Gucho dissipou todas. Não era apenas um texto ou um gesto. Foi um fenômeno de identificação. E quando um clube como o Galo, forjado na raça e moldado no grito da arquibancada, é abraçado publicamente por um nome que carrega respeito global, o impacto é inevitável e estrondoso. Dentro da cidade do Galo, o efeito foi imediato. Os funcionários mais antigos se emocionaram. Lembrei da final da Libertadores de 2013. Parece que a energia voltou, disse um massagista veterano. Os novos sentiram o peso da camisa. Isso aqui é gigante. Não tem como não se contagiar, comentou um dos reforços recém-chegados. Cuca, sempre comedido, apenas fez um gesto simbólico no treino seguinte, reuniu todos no centro do gramado, mostrou o vídeo da mensagem e pediu silêncio. Todos ouviram. Todos entenderam. Esse tipo de motivação não se ensina na prancheta. É combustível invisível, mas poderoso. O Atlético, neste momento do campeonato, precisa mais do que organização tática, precisa de alma. E a alma da massa foi inflamada com aquele gesto. Gucho resgatou algo ancestral, quase místico, que envolve o Galo com seus torcedores. O Mineirão sabe disso. As ruas de Belo Horizonte sentem isso. E é nessa atmosfera que o time se prepara para uma sequência de jogos decisiva. A tabela do Brasileirão mostra adversários duros. Corinthians fora de casa, Atlético PR no Mineirão, depois o líder Flamengo. É nesse trilho que se forjam as campanhas lendárias. E é nesse momento que o recado de Ronaldo pode ser transformado em entrega real. A emoção precisa virar performance. Enquanto isso, a torcida responde como só ela sabe, com festa, com bandeiras, com cantos que desafiam a lógica.
A venda de ingressos para os próximos jogos disparou. As redes sociais se inundaram de homenagens. A hashtag Guxuegalo ficou entre as mais comentadas do país. Mas não é apenas um fenômeno digital. É concreto. É visceral. Os mais jovens, que não viram Ronaldo em campo, agora entendem por que ele é chamado de fenômeno. E os mais antigos se orgulham de ver o passado se conectando com o presente. É como se o tempo tivesse se curvado por alguns segundos para lembrar: o futebol é muito mais que bola na rede. É memória, é identidade, é tribo. E o Atlético é uma das mais fiéis expressões disso. No campo, Cuca já começa a ajustar o time. A zaga tem se mostrado sólida, mas o meio-campo ainda precisa ser mais criativo. A expectativa é de que Igor Gomes e Zaracho assumam protagonismo nas próximas partidas. Hulk, mesmo com seus 38 anos, segue sendo referência técnica e emocional. Paulinho, com sua velocidade, é a válvula de escape. Mas o que faltava era esse impulso simbólico. A diretoria, por sua vez, vê o momento como uma chance estratégica. As conversas com patrocinadores se intensificaram. Há planos de lançar uma linha especial de uniformes em homenagem a Ronaldo. O marketing trabalha silenciosamente, mas com velocidade. A emoção se transforma em engajamento. E o engajamento, em receita. O Galo parece ter reencontrado seu norte emocional e administrativo. Enquanto isso, os adversários observam com atenção. Sabem que o Atlético vive um ciclo emocional poderoso. E isso, no futebol, é tão perigoso quanto uma formação tática bem montada. Quando o jogador entra em campo sabendo que carrega mais do que um escudo no peito, quando ele sente que representa uma legião apaixonada, o desempenho tende a se multiplicar. Essa é a força da massa. Nos programas esportivos, o tom mudou. Antes, a crítica girava em torno de desempenho irregular e da falta de profundidade do elenco. Agora, a análise considera o impacto emocional e psicológico do recado de Ronaldo. Isso pode ser um divisor de águas para o Galo, disseram comentaristas. A torcida, claro, já cravou, é a arrancada. Mas ainda há desafios. A sequência de jogos será cruel, os adversários diretos estão em boa fase, e o cansaço pode bater. Por isso, o equilíbrio emocional será fundamental. É nesse ponto que Cuca costuma se destacar. Conhece o clube, entende o peso da camisa e sabe como blindar seus jogadores do barulho externo. Ele terá de ser maestro não só das jogadas, mas dos sentimentos. A pressão aumenta, mas o Atlético parece gostar disso. Ao longo da história, foi justamente sob pressão que o clube mais brilhou. Desde a Batalha dos Aflitos até a conquista da América em 2013, o Galo é um time que se alimenta do impossível. E agora, com o aval de um dos maiores da história, a narrativa está pronta para mais um capítulo épico. Talvez esse seja o maior mérito de Ronaldo, ter reacendido a chama da crença. Não prometeu nada, não falou de títulos, não previu vitórias. Apenas lembrou ao torcedor quem ele é, e o que o Galo representa. E às vezes, é exatamente disso que se precisa para mudar tudo. A temporada ainda está aberta. O futuro é imprevisível. Mas o presente ganhou um brilho novo. A massa sabe disso. O elenco sente isso. E o adversário, agora, respeita ainda mais. Porque quando o Galo ruge com alma, o futebol treme. Pausa rápida, comenta aí o que você acha dessa fase do Atlético. E claro, deixa o like para espalhar esse vídeo na massa. E assim, com um simples recado, Ronaldo Gaúcho transformou o ambiente no Atlético. O que era apenas uma mensagem virou combustível, bandeira, impulso. Não há como mensurar em números o impacto emocional gerado, mas ele se traduz no olhar dos torcedores, no suor dos atletas, na vibração do Mineirão. A cada treino, a cada jogo, é como se as palavras do fenômeno ecoassem nos corredores da cidade do Galo, acreditem. Cuca, experiente e sensível ao clima do futebol, soube canalizar esse momento como poucos. Ele não fez alarde, mas sentiu. Disse a pessoas próximas que raramente havia presenciado um ambiente tão energizado, tão carregado de propósito. E é com esse espírito que ele arma o time,
consciente de que há uma janela rara aberta diante deles, uma chance de se conectar de forma visceral com a história, com a torcida, com algo maior do que o campeonato em si. O torcedor atleticano, por sua vez, abraçou a causa. Não se trata mais apenas de vencer. É questão de honra, de sentimento, de representar algo que transcende a tabela do Brasileirão. É como se a massa tivesse redescoberto sua própria identidade através das palavras de um ídolo que não tem passado no clube, mas que entendeu, sentiu e respeitou sua grandeza. A cidade respira galo. As crianças querem usar a camisa preta e branca. Os idosos lembram dos tempos de Reinaldo. Os jovens finalmente entendem por que os mais velhos choram por futebol. É um movimento emocional coletivo. E toda essa energia está agora em campo. Nos pés de Hulk, na garra de Bataglia, na juventude de Alisson, nos planos de Cuca. E principalmente, no coração da torcida. É impossível prever o que virá. O futebol não se faz apenas de paixão. É preciso técnica, tática, preparo, estratégia. Mas quando todos esses elementos são alimentados por emoção verdadeira, tudo muda. O Atlético de 2025 é um time que encontrou um motivo para lutar além dos pontos na tabela. Encontrou uma inspiração, um símbolo, uma lembrança de que a grandeza está nas veias. E assim, o recado de Ronaldo Gaúcho entrou para a história recente do clube. Não como um feito técnico, mas como um grito de alma. Um chamado à memória, à identidade, à força silenciosa que move um time inteiro. A massa respondeu. O time entendeu. E o Galo, como sempre, se agiganta quando mais precisa. Agora, resta transformar emoção em conquista. E se depender da voz que ecoa das arquibancadas, do espírito que guia cada passo e da história que pulsa cada jogo, o Atlético está pronto. Pronto para surpreender. Pronto para lutar. Pronto para vencer. Porque quando o coração fala mais alto, o impossível se curva. E o Galo, mais uma vez, está com fome de glória. Valeu demais por acompanhar até aqui. Agora mostra que é da massa, se inscreve, deixa o like e fortalece o canal do Galo.